Salmos, capítulo de número 33. Livro de Salmos, capítulo de número 33, versículo de número 18 e 19. Vou esperar um pouquinho você pegar a palavra de Deus. Se você já tiver com a palavra de Deus, já abre aí no livro de Salmos, capítulo de número 33, versículo de número 18 e 19. A palavra de Deus diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Amém? Palavra de Deus forte, a palavra de Deus ela é abundante, e nós já podemos perceber que no tempo que vivemos hoje, a palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito objetiva, e que há esperança para nossas vidas. Há esperança no poder de Deus para nossas vidas, nossa casa, nossa família. Eu vou repetir a leitura no livro de Salmos, capítulo 33, versículo de número 18 e 19. A palavra de Deus diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, a Tua palavra, meu Deus, ela vai ser pregada, meu Pai. Então vem, meu Deus, com Teu poder agora, vem com Teu Espírito Santo e venha falar poderosamente ao coração dessas pessoas que está, meu Deus, nos assistindo, que está, meu Deus, para ouvir a Tua palavra. Fale poderosamente, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos pela Tua vontade, pelo Teu querer. Pai querido e Deus amado, toma os lábios do pregador, toma a boca do mensageiro, meu Deus, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra, meu Deus, ela produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, esse texto na qual a gente acabou de ler, livro de Salmos, capítulo de número 33, no versículo 18, diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. No versículo 19, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Deus ele está sendo muito claro que, através desta palavra, nós temos a esperança. E qual seria essa esperança? A esperança, pela sua natureza, diz respeito ao futuro. E qual seria esse futuro? Qual o melhor para o nosso futuro? Se a gente for levar o nosso futuro pelas nossas mãos, pelas nossas vontades, sabemos que é algo que desejamos. Porque quando você fala do teu futuro, é porque você fala em coisas boas, é porque você fala que quer alcançar algo. Então você tem esse objetivo no teu coração de alcançar algo maiores, a bênção do Senhor, e você tem desejo de realmente realizar os teus sonhos. Mas o que abrange essa esperança não só significa a bênção, não só significa aquilo que desejamos ou aquilo que queremos alcançar. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, se você tiver a palavra de Deus, já abra lá. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 24, Paulo está sendo muito claro que, quando ele estava levando a palavra de Deus, ele estava dizendo não das aflições que estamos vivendo agora. Ele não compara a aflição que estamos vivendo com a esperança de um futuro que a gente vamos receber.
E aqui no versículo de número 24, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 24, a palavra diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém? Então, Paulo ele está sendo muito claro na tua palavra, na palavra de Deus. Quando a gente quer alcançar algo pelos nossos desejos, a gente tem colocado nas mãos do Senhor aquilo que queremos alcançar. Mas Deus ele tem planos maiores para as nossas vidas. A esperança que está no decorrer de Deus para conosco é ainda maior do que a esperança que queremos alcançar. Porque a esperança de Deus é a nossa salvação. A esperança do Senhor é para que a gente se arrepende, tenhamos fé, confiança e a esperança de que dias melhores virão. Dias melhores virão, sim, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Senhor. Porém, o que abrange muito mais do que uma simples vontade ou anseio por um futuro, realmente esta esperança que desejamos consiste numa certeza da alma, que a nossa alma é para que sejamos salvos, sejamos realmente livre de todo pecado, livre de toda dor, enfermidade, porque quando a gente temos a esperança de ser salvo, sabemos que lá na glória, lá na onde o Senhor Jesus está preparando os lugares para nós, é para que a gente não possa ter mais dor, aflição, não possa ter mais sofrimento, mas viver de alegria, paz, longanimidade, benignidade, temperança, porque a primeira morte já é passado, a primeira morte já passou, porque quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e morarão no céu, irão morar no céu com Deus. E aqueles que ficaram vivos e perseverando na presença de Deus, irá também morar no céu. Isso é uma das esperanças que a gente tem. A certeza da alma, isto é, uma firme confiança sobre as coisas de Deus, sobre as coisas futuras de Deus, porque tais coisas decorrem, né? Tais coisas decorrem na revelação das promessas de Deus. Então, quando a gente se apega realmente em Deus, entregamos a vida para Jesus, sabemos que a nossa esperança é a salvação. Porque quando a gente reconhece o Senhor Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, sabemos que essa é a nossa esperança de irmos morar no céu. Porque o Senhor Jesus é a nossa esperança. Porque só Ele deu a vida por nós. Só Ele teve o teu sacrifício por amor de nós. Mas por que Ele teve este sacrifício? Porque Ele deu a sua própria vida por nós. Para que a gente nesta terra pudéssemos ter a esperança e a fé de que nós podemos morar na glória. Porque quando a gente reconhece o Senhor Jesus como nosso único, suficiente e exclusivo e eterno Salvador, sabemos que o nosso lugar está preparado por Ele. E as promessas de Deus, em outras palavras, ela é a esperança bíblica do crente. O que seria a esperança bíblica do crente? Isto decorre, amados, na intimidade vinculada a uma fé. E a fé
ela é firme, a fé ela tem que ser forte, a fé ela nunca pode ser abalada. Então quando a gente tem essa esperança de que o nosso lugar está preparado pelo Senhor, é porque ela une com a nossa fé, ela une com a nossa certeza, com a certeza da nossa fé, de que tudo está preparado. Mas para isso precisamos perseverar em Deus. Aqui mesmo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, se você tiver a Bíblia, abra aí no capítulo de número 15, na carta de Paulo aos Romanos, no versículo de número 13, a palavra de Deus diz assim, amados: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Quando a gente tem essa grandeza da fé, essa grandeza da esperança, é porque a virtude do Espírito Santo está em nós, porque nos capacita, é porque nos fortalece, é porque está conosco a todo momento para podermos caminhar, mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas aflições. Você hoje pode estar pensando assim: até quando vai acabar essa pandemia? Será que vamos viver nessa quarentena por mais longos dias? Você deve ter pensado: será que quando tudo voltar normal, vai ser normal? Porque eu vejo muitas pessoas falando hoje que muitos perderão o emprego, que muitos vão passar fome, que muitos vão sofrer o ardor de não ter nada do que comer em casa. Então, quando a gente escuta essas coisas, realmente dói muito, amados. Quando a gente começa a escutar essas coisas negativas, dói muito mesmo. Mas nós que somos fortes, porque temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que o mundo não o conhece, você sabe que tem que fortalecer o teu próximo. Você sabe que tem que levar uma palavra de incentivo ao teu próximo. E aqui, como a gente acabou de ler, no versículo 13, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, de toda alegria, de toda bondade e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 11, nós também vimos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que se esperam, e firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não vêm. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Então, quando você tem essa fé, essa certeza de que algo vai dar certo, que você tem a esperança em Deus, que você tem a esperança no Senhor Jesus, pode vir lutas, pode vir dificuldades, pode vir muitas coisas ruins, ventos fortes, você pode até balançar um pouco, você pode até ficar balançando, mas se você estiver firme na rocha, nada vai te derrubar, nada vai te deixar cair. O Senhor Jesus, através da esperança e através da fé que você tem nele, Ele vai te segurar pelas mãos e você se tornará muito mais forte do que você está vivendo hoje. Amém, povo de Deus? Pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus nunca hão de passar. E quando a gente fala sobre a fé, sobre a esperança, é uma sólida confiança que temos em Deus, que no livro de Salmos, voltando lá no capítulo de número 33, no livro de Salmos, versículo de número 21,
nós vemos escrito assim, como Davi mesmo escreveu: pois nele se alegra o nosso coração. Ô glória! Porquanto temos confiado no seu santo nome. Versículo 22. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Olha o rei Davi falando sobre o futuro que nós cristãos teremos muito além. Davi passava por aflições, Davi passava por lutas, dificuldades. E se você for ler o contexto da Bíblia, você vai perceber que Davi tinha muito mais aflições do que estamos passando hoje. Por que eu falo isso para você, amados? Porque Davi, ele era o rei de Israel, só que ele tinha muitos inimigos querendo vos matar, tomar a tua terra. Então Davi sofria por essas aflições, mas ele sabia que a única esperança dele e a fé que ele tinha era em Deus. Porque ele fala aqui na tua palavra: pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. O salmista expressa claramente a sua fé, a esperança. E o fato de que ele está totalmente ligado em Deus, porque todos nós sabemos que ele era segundo o coração de Deus. E este fato mediante ao paralelo entre confiança e esperança. Ele estava dizendo em duas palavras, no seu versículo, no seu contexto, duas palavras muito importantes, que era confiança, né, e esperança. Davi, ele vai falar também, aqui mesmo no livro de Salmos, que não confieis em príncipes e nem filhos de homens. Davi, ele fala que através da tua oração, da tua busca, para a gente não confiar em ninguém, somente em Deus. Quando Davi ele expressa essas duas palavras, confiança e esperança, as duas paralelamente juntadas, e ele ter expressado essas duas palavras, ele disse também que não podemos confiar em homens, filhos de homens, nem príncipes. Nós não podemos confiar em homens nenhum nessa terra, amados. Por mais que estamos passando por essas dificuldades, e muitas incertezas estão decorrendo no nosso país, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, quando a gente liga a televisão, vê notícias ruins, vê briga de políticos, é coronavírus para lá, é Covid-19 para cá. Muitas incertezas acontecem porque homem não tem certeza nenhuma do que fazer ou do que combater. Mas Davi nos ensina que a nossa confiança está em Deus e a nossa esperança é Deus. Aqui mesmo no livro de Salmos, abra aí no capítulo de 146, no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo de 146. Se você tiver a Bíblia aí, abra. Se você não tiver, guarda esta palavra para depois você ler. Livro de Salmos, aqui mesmo, capítulo de número 146, versículo de número 3. Ele disse assim: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó
por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Você está vendo a vontade que Davi tinha de buscar totalmente a Deus, de ter a confiança no Senhor? É assim a palavra de Deus para conosco, amados. Jesus é o Verbo, e o Verbo é o próprio Deus. E Ele está com Deus. A nossa esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, ele falava pela tua boca, mas ele não sabia que profetizava sobre Jesus. Ele não sabia que profetizava sobre o Filho do Homem. O Filho de Deus Altíssimo. O próprio Senhor Jesus. E hoje nós temos a confiança e a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, que ele vos prepararia um lugar para conosco. Prepararia o nosso lugar nos céus, aonde nós iríamos morar, aonde nós vamos morar, aonde nós temos a confiança e a esperança de que o nosso lugar está preparado lá nos céus. O Senhor Jesus está trabalhando em favor de nossas vidas, porque mesmo antes de Ele subir, Ele vos enviaria outro Consolador. E quem é o nosso Consolador? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo aqui na terra prepara o nosso caminho, porque o Senhor Jesus está preparando o nosso lugar nos céus. Amém, povo de Deus? Diga glória a Deus, povo. Diga, eu recebo e tomo posse, e eu creio que isso vai acontecer, porque eu vou perseverar até o fim. Não adianta a gente ficar toda hora se martelando a cabeça, dizendo quando vai acabar, quando isso vai passar. Realmente, estamos tristes? Estamos. Estamos chateados pela situação que estamos vivendo? Estamos. A igreja fechada, não podemos ter culto. Saudade das aglomerações, do abraço apertado de cada irmão. Mas a nossa esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso lugar está sendo preparado nos céus, amados. No livro de Jeremias, capítulo de número 17, abra lá também no livro de Jeremias, perdão. Livro de Jeremias, capítulo 17. Deixa eu achar aqui. Ele vai falar que a esperança está no Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo de número 7. Deixa eu procurar, deixa eu achar aqui, porque eu estou numa outra Bíblia. Então essa Bíblia tem muitos contextos, tem muitos estudos, então ela tem muitas páginas. Mas desculpa pela demora, amados. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7, dá escrito assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A esperança que estamos e que temos é o Senhor Jesus. Quando Jeremias fala bendito o varão, ele abrange todo o povo, homens e mulheres. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando Davi ele disse: não confieis em príncipes, em filhos de homens, não confieis em pessoas do mundo, foi para que tivéssemos a confiança em Deus. E Jeremias é um complementar da palavra de Davi. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por conseguinte, a esperança firme do crente é uma esperança que não traz confusão, não traz incerteza, não traz dúvida, não traz
coisas que você pensa negativamente. A firme esperança do crente não traz confusão. E quando a gente lemos a palavra de Deus, nós sabemos que as promessas do Senhor, ela nunca morre, e ele não é filho do homem para que minta, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa nas tuas palavras, nas tuas promessas. Voltando lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5 agora, Paulo fala que a confiança e a esperança que temos em Deus não nos traz confusão, não traz incerteza, mas traz confiança genuína para com o Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 5, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só o que Paulo diz na carta aos Romanos. Paulo estava tendo um encontro com os romanos, e ele queria que o povo tivesse mais fé em Deus, justificasse a tua fé no Senhor, porque ele viu que naquele momento as pessoas confiavam muito nos homens, confiavam muito nos governantes, confiavam muito nas pessoas ao redor, mas deixava de acreditar em Deus, deixava de depositar a tua fé no Senhor. Então Paulo, ele está dizendo, aí a esperança não traz confusão. E a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Voltando lá no livro de Salmos, capítulo de número 22, volta lá para o livro de Salmos, dessa vez no capítulo de número 22, versículo de número 4 e 5, está escrito assim: portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis, mas em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos Exércitos. No vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Opa, perdão, gente, estou lendo errado. Perdão, desculpa, agora que eu prestei atenção. É no livro de Salmos. Livro de Salmos. Os que eu vi aqui que estava diferente. A palavra de Deus. Capítulo de número 22. Tá? Livro de Salmos, capítulo 22. Vamos ver aqui. Versículo de número 4 e 5. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Está vendo a confiança que temos em Deus? Deus, ele diz, até nos nossos patriarcas, como diz a palavra de Deus, Davi está dizendo isso, que nem os nossos antepassados foram confundidos, porém a confiança que eles tinham no Senhor, a vitória foi prevalecida. E aqui está sendo muito claro: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Se você está confiando em Deus no momento que você vive hoje, pode ter certeza que o Senhor está te livrando de todo mal. E o Senhor vai te livrar de todos os males que estão se levantando contra a tua vida, amados. Não se aflige, não se acanhe, não tenha medo. O Senhor é contigo. O Senhor é convosco, é com a tua casa, é com a tua família.
No versículo 5, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Aqui está o segredo de a gente buscar, clamar, orar. Como eu disse na semana passada, hoje nós vemos muitas lives de pregadores, palavra de Deus sendo levada a todo canto, pessoas que oram, que buscam, pessoas que eu conheço que não são convertidos, mas tá vendo a situação que estamos vivendo e estão realmente se entregando ao Senhor, confiando mais em Deus. Como eu disse na semana passada também, não querendo repetir, mas o Espírito Santo está me incomodando. Imagine você, será que é Deus dando permissão dessas coisas? Será que é Deus permitindo que isso aconteça? Será que nós estamos deixando as coisas de Deus um pouco de lado? E Ele permitiu que este vírus, que esta pandemia, pudéssemos olhar um pouco lá para trás e ver que Deus é a nossa esperança? E ver que a nossa fé, ela tem que ser trabalhada? Porque por mais que estamos na presença de Deus, por mais que buscamos ao Senhor dentro da casa do Pai, orando, louvando, clamando, será que ainda não falta algo mais para sentirmos a presença realmente de Deus? Porque Deus, ele busca os verdadeiros adoradores. Deus, ele busca os verdadeiros filhos que estão na terra. Às vezes você pode estar pensando assim, mas por que o evangelista está dizendo isso? Por que essas palavras estão duras? Para a gente poder refletir um pouco mais, amados. Para a gente poder olhar lá para trás e sentir realmente a igreja faz falta. Eu estava dentro da igreja, mas não buscava da forma que Deus queria. Será que hoje você sente esta falta? De buscar ainda mais a Deus? Eu vejo muitas pessoas falando assim, que saudade da igreja. Que saudade de estarmos junto com os irmãos. Mas será que a igreja fechada, você realmente sente muita saudade de Deus? Isto é momentos de a gente refletir, amados. De a gente poder ter mais prazer no amor, na fidelidade, na busca incessante a Deus. Porque, como Davi disse aqui, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Muitas pessoas estão vivendo na confusão de hoje, amados, porque não estão na igreja. Eu temo pelas pessoas que enfraquecem na fé e se afastem da presença de Deus. Mas põe a mão na consciência. Será que quando a gente voltar para a casa do Pai, vamos viver da mesma forma? Ou vamos ter mais o prazer de buscar a presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor? Eu falo com maior clareza, hoje eu sinto muita falta de estar dentro da igreja. Eu busco realmente da minha forma, busco da forma que Deus ele se agrada, sinto realmente a presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Não que eu não sinta hoje, dentro da minha casa, no meu trabalho, no meu carro, aonde quer que eu esteja. Mas a igreja ela é muito melhor, amados. Porque a palavra de Deus fala que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. É na comunhão dos irmãos que Deus derrama o poder dentro da tua casa.
No livro de Isaías, capítulo 49, agora sim vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 49. A palavra de Deus diz assim, Isaías 49, versículo de número 23. Isaías 49, versículo 23 diz assim: E os reis serão os teus aios, e as tuas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Glória a Deus, amados. Olha como Deus, Ele é maravilhoso. Ele quer que a gente se derreta diante dEle, se derrame aos seus pés, busca intensamente a Deus, abre o coração ao Senhor, porque Ele não nos confundirá, amados. Ele não nos deixará confundidos. Ele vai derramar todas as bênçãos na tua vida. Manifestará o teu poder sobre a tua casa, sobre a tua família. O que você tem buscado, o que você tem pedido, o que você tem desejado ao Senhor, Ele vai fazer, Ele vai realizar. A esperança que você está depositando em Deus, através da tua fé, o Senhor Ele vai trabalhar e vai derramar a bênção na hora certa, no momento certo, na qual você deseja de realizar os teus sonhos, os projetos, emprego novo, portas abertas, portas se abrirão, um novo carro, uma nova casa. Deus Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus Ele vai realizar grandes sonhos na qual você tem desejado há muito tempo atrás e que até hoje não alcançou. Toma posse, mas busca intensamente a Deus. Busca intensamente ao Senhor. Coloca confiança em Deus. Coloca a tua esperança no Senhor. Mas para você buscar o sucesso, buscar a realização de Deus, você tem que esperar. A espera em Deus nos faz acreditar que dias melhores virão. A espera em Deus nos faz acreditar que grandes coisas virão, não somente na minha vida, mas na tua vida, na tua casa, nos teus parentes. Grandes coisas vão se realizar. A esperança, amados, portanto, é uma âncora. Para quem não sabe, a âncora é aquilo que segura o barco para não afundar, para não sair do seu devido lugar. Mas o crente, o povo de Deus, ele tem que ter a esperança como uma âncora para o crente através da vida. E esta âncora, amados, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só a Ele temos que confiar, só a Ele nós temos que agarrar, só a Ele temos que depositar a nossa fé, a nossa esperança, agarrar como aquela mulher do fluxo de sangue agarrou, pegou na hora de Jesus e foi curada. O príncipe Jairo, que era príncipe dos judeus, ele estava com a sua filha enferma. E ele foi pedir socorro ao Senhor Jesus. Ele foi pedir socorro a Deus para que o Senhor ressuscitasse a filha dele, que já estava morta fisicamente. Mas quem olha espiritualmente e crê no poder de Deus, sabia que ela iria acordar de uma hora a outra, porque o Senhor Jesus foi até a casa de Jairo, falou para todos que estavam lá na casa: não temas, porque a menina só dorme. Agora acorda, crente.
Acorda você que dorme. Pega mais em Deus. Se apega mais no Senhor. Para a gente encerrar esta mensagem, abra no Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, abre lá outra vez, no capítulo de número 6, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 19, a palavra de Deus diz assim: a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, que entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu. Em outras palavras, em outras traduções, essa âncora em qual nós temos é o nosso Senhor, que assegura a nossa alma, que se firmarmos a nossa fé no Senhor, que estás no céu, no interior do véu, aonde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Jesus, antes de subir aos céus, ele disse que enviaria outro Consolador, foi para podermos sim ter a certeza de que não estamos sozinhos e que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está conosco. Porque nós devemos agarrar uma âncora segura o barco, para não imergir, para não afundar, assim como o barco também não se mover para lugares desconhecidos ou sair do seu lugar, no devido lugar. Assim é nosso Senhor e Salvador. Porque se a gente usar a nossa fé e ter a esperança no Senhor como a âncora de nossas vidas, e deixar o Senhor nos proteger, nos segurar, você será firme. Pode vir ventos, pode vir tempestades, pode vir aflições, pode vir tudo que for de ruim, você não será atingido, amados. No tempo de pandemia que vivemos hoje, eu glorifico ao Senhor pela tua vida, por você ter até agora se cuidado, se apegado mais em Deus. Eu louvo a Deus por cada pessoa que foram curadas deste vírus. Glorifico ao Senhor por cada vida que foram libertas, protegidos, guardados pela âncora que é o nosso Senhor. Então, amados, esta é a palavra de Deus para a tua vida. Tenha mais fé, esperança. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida e não sinta aflições. Não fique com medo das dificuldades que venha enfrentar. Pensa positivo, pensa no Senhor Jesus. A nossa esperança é que realmente amanhã ou depois, em nome de Jesus, podemos dormir e acordar, está tudo normal, está tudo bem, sem pandemia, sem vírus, sem doença, pessoas curadas, pessoas libertas. Eu tenho esse desejo de acordar e ver as pessoas normal. Mas pensa pelo lado bom. Pensa pelo lado bom. É momento de a gente refletir, de a gente poder ter mais esperança, ter mais fé em Deus.
Semana passada eu brinquei que eu vi muitas pessoas usando máscara no terminais de ônibus, dentro do ônibus, mas eu não vi ninguém fumando. Olha que interessante. As pessoas de máscara não fumam mais cigarro. Pelo menos o que eu estou vendo, o que eu percebi. Então, a gente tem que ver o lado bom das coisas, amados. Sabe, nós temos que orar, temos que buscar, realmente devemos sim colocar a confiança no Senhor, ter a certeza de que dias melhores virão, de grandes coisas virão, mas para podermos ter a bênção do Senhor é preciso ter a confiança, é preciso ter a fé, é preciso ter realmente o poder de Deus sendo invocado através da nossa oração, através do nosso clamor, através da nossa busca, porque se a gente cessar de orar, cessar de clamar, o Senhor, Ele não vai te abençoar. O Senhor pode até te guardar, te livrar de todo o mal, mas e a bênção que você está buscando, o Senhor Ele vai tardar em te abençoar. Então não deixe de buscar, amados. Mantenha essa esperança. Confia no Senhor. Busca somente a Deus e deixa as coisas que já passaram lá para trás. Não fica pensando em algo ruim. Pensa positivo, pensa em algo bom. O Senhor, antes de subir ao céu, Ele disse: eu vos daria outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. E eu vos estaria lá no céu preparando lugar, porque aonde Ele está, o desejo dele é que nós possamos estar também. Amém, povo de Deus?